O desastre de Chernobyl. Em 26 de abril de 1986, o reator número 4 da usina nuclear de Chernobyl explodiu. A explosão liberou enormes quantidades de material radioativo na atmosfera. O desastre continua sendo o pior acidente nuclear da história. Ele nos forçou a confrontar a terrível realidade da radiação invisível e mortal. Para entender Chernobyl, precisamos olhar para o passado. Construída na década de 1970, a usina de Chernobyl simbolizava a ambição soviética. No entanto, os reatores RBMK-1000 tinham falhas inerentes. Preocupações com a segurança foram ignoradas em favor das cotas de produção. O palco estava armado para o desastre. O reator RBMK-1000 era inerentemente falho. Faltavam-lhe estrutura de contenção robusta. O reator tinha um perigoso coeficiente de vazio positivo. Os avisos sobre sua instabilidade foram ignorados. As falhas de projeto contribuíram para a gravidade do acidente. A cultura de segredo da União Soviética se estendeu à indústria nuclear. As preocupações com a segurança eram frequentemente ignoradas ou descartadas. Incidentes raramente eram relatados, prejudicando as melhorias na segurança. Esse segredo criou um ambiente perigoso. O desastre de Chernobyl expôs os perigos dessa cultura. O desastre começou durante um teste de segurança em 25 de abril de 1986. Erro humano e falhas de projeto levaram a uma queda de energia. Os operadores desativaram os sistemas de segurança, piorando a situação. Erros críticos aceleraram a reação nuclear. O reator se tornou uma bomba relógio. A 1h23 de 26 de abril de 1986, o reator número 4 explodiu. Uma explosão de vapor destruiu o vaso do reator. O núcleo exposto se incendiou, causando uma tempestade de fogo catastrófica. Destroços se espalharam pelo local da usina. O mundo logo aprenderia o verdadeiro custo de Chernobyl. Confusão e descrença reinaram após a explosão. Moradores de Pripyat não sabiam do perigo. Bombeiros lutaram contra o incêndio, sem saber da radiação letal. Seus esforços impediram uma catástrofe maior. Muitos socorristas sucumbiram à doença da radiação. « 36 horas após a explosão, Pripyat foi evacuada. Os moradores tiveram apenas 2 horas para sair. Famílias deixaram para trás suas casas e vidas. A evacuação marcou o início de um êxodo em massa. Pripyat se tornou uma cidade fantasma, uma lembrança sombria de Chernobyl. A explosão liberou material radioativo na atmosfera. Os efeitos da radiação foram insidiosos e duradouros. O inimigo invisível contaminou o solo, a água e as plantações. Os efeitos imediatos foram horríveis, causando doença aguda da radiação. A precipitação radioativa se espalhou por vastas distâncias, levantando preocupações globais com a saúde. Seção 2. Um legado de doenças. Os efeitos de longo prazo na saúde. Nas décadas desde o desastre de Chernobyl, os cientistas têm lutado com a complexa e desafiadora tarefa de avaliar os efeitos de longo prazo da exposição à radiação na saúde. O desastre liberou uma mistura complexa de isótopos radioativos, cada um com suas próprias características e riscos à saúde. Isso, juntamente com os desafios de rastrear a saúde das populações ao longo do tempo, tornou difícil estabelecer uma ligação definitiva entre a exposição à radiação e resultados específicos de saúde.
Apesar desses desafios, estudos mostraram um claro aumento na incidência de certos tipos de câncer, particularmente câncer de tireoide, em populações expostas à precipitação radioativa de Chernobyl. O câncer de tireoide, um câncer relativamente raro em crianças, teve um aumento dramático nos anos seguintes ao desastre, particularmente em áreas altamente contaminadas com iodo radioativo. Esse aumento no câncer de tireoide foi atribuído ao iodo radioativo liberado do reator, que tem afinidade com a glândula tireoide. Além do câncer de tireoide, estudos também sugeriram uma possível ligação entre a exposição à radiação de Chernobyl e outros problemas de saúde, incluindo leucemia, doenças cardiovasculares e doenças respiratórias. No entanto, essas ligações são menos estabelecidas e mais pesquisas são necessárias para entender completamente as consequências do desastre para a saúde a longo prazo. O impacto psicológico de Chernobyl foi profundo. O desastre deixou uma marca indelével na vida de milhões de pessoas, particularmente aquelas que vivem à sombra do reator danificado. O medo da radiação, a perda de casas e meios de subsistência e a incerteza sobre o futuro tiveram um grande impacto no bem-estar mental e emocional daqueles afetados pelo desastre. As feridas invisíveis de Chernobyl, as cicatrizes psicológicas deixadas pelo medo, incerteza e deslocamento, continuam afetando gerações. Seção 3. A reconquista da natureza. O impacto ambiental. O desastre de Chernobyl transformou a paisagem ao redor da usina. A explosão e o incêndio subsequente liberaram uma enorme quantidade de material radioativo no meio ambiente, contaminando o solo, a água e o ar. Essa contaminação radioativa teve um profundo impacto nos ecossistemas da região, levando a consequências ecológicas imediatas e de longo prazo. Imediatamente após o desastre, a área ao redor da usina de Chernobyl, conhecida como Floresta Vermelha devido à cor marrom avermelhada dos pinheiros mortos, tornou-se um deserto desolado. Os altos níveis de radiação mataram a vida vegetal e animal, deixando para trás uma paisagem silenciosa e assustadora. No entanto, nas décadas desde o desastre, a natureza mostrou uma notável capacidade de recuperação. Apesar da contaminação radioativa persistente, a zona de exclusão de Chernobyl se tornou um refúgio inesperado para a vida selvagem. Com a ausência de atividade humana, as populações de plantas e animais se recuperaram, reivindicando as terras abandonadas. Espécies como lobos, linces e javalis, antes raros na região, floresceram na ausência de perturbação humana. A resiliência da natureza diante de um evento tão catastrófico é uma prova do poder da recuperação ecológica. No entanto, as consequências ecológicas de longo prazo do desastre ainda estão se desenrolando. A contaminação radioativa persiste no solo, na água e na vegetação, representando uma ameaça potencial à vida selvagem e ao meio ambiente por gerações futuras. A zona de exclusão de Chernobyl permanece um laboratório vivo, um lugar onde os cientistas podem estudar os efeitos de longo prazo da radiação nos ecossistemas e obter insights valiosos sobre a resiliência da natureza. Consequências políticas de Chernobyl. O desastre de Chernobyl enviou ondas de choque pela União Soviética, expondo as falhas em seu sistema de governança e acelerando sua queda. O desastre, um símbolo gritante das falhas do sistema soviético, alimentou a raiva pública e a desconfiança no governo, que inicialmente tentou encobrir a extensão da catástrofe. O mundo assistiu enquanto a União Soviética, outrora uma superpotência temida e respeitada, lutava para conter as consequências de sua própria arrogância tecnológica. O desastre forçou a liderança soviética, sob o recém-nomeado Mikhail Gorbachev, a confrontar as deficiências de seu sistema rígido e centralizado. A União Soviética, construída sobre uma base de segredo e controle,
estava mal equipada para lidar com um desastre dessa magnitude. A resposta inicial foi lenta e caótica, dificultada pela inércia burocrática e pela relutância em reconhecer a gravidade da situação. Chernobyl expôs a cultura profundamente arraigada de segredo e negação que permeava a sociedade soviética. As tentativas iniciais do governo de minimizar o desastre e controlar o fluxo de informações resultaram em fracasso, alimentando a raiva e a desconfiança do público. O desastre destacou a necessidade de transparência, responsabilização e participação pública em questões de segurança e proteção ambiental. O desastre de Chernobyl se tornou um catalisador para mudanças políticas e sociais na União Soviética. Contribuiu para um crescente sentimento de desilusão com o sistema soviético e alimentou apelos por maior abertura e reforma. Gorbachev, reconhecendo a necessidade de mudança, embarcou em uma série de reformas políticas e econômicas, conhecidas como Perestroika e Glasnost, com o objetivo de reestruturar o sistema soviético e aumentar a abertura e a transparência. No entanto, o legado de Chernobyl, uma lembrança sombria dos custos humanos e ambientais do segredo e da negação, continuaria a assombrar a União Soviética até seu colapso em 1991. Um trauma coletivo. Impactos sociais e culturais. O desastre de Chernobyl deixou uma marca indelével na paisagem social e cultural da União Soviética, e além. Foi um trauma coletivo, uma experiência compartilhada de perda, medo e incerteza que transcendeu as fronteiras nacionais. O desastre forçou o mundo a confrontar o poder terrificante da energia nuclear e as consequências duradouras das falhas tecnológicas. O desastre deu origem a uma nova onda de sentimento antinuclear em todo o globo. As pessoas, antes otimistas com a promessa da energia nuclear como uma fonte de energia limpa e eficiente, começaram a questionar sua segurança e viabilidade. As imagens do reator em chamas, da cidade abandonada de Pripyat e da ameaça invisível da radiação tornaram-se símbolos poderosos dos perigos potenciais da tecnologia nuclear. Chernobyl também teve um profundo impacto nas artes e na cultura. O desastre inspirou inúmeros livros, filmes, documentários e obras de arte que exploraram as consequências humanas e ambientais do desastre. Artistas, escritores e cineastas usaram seu ofício para lidar com as emoções complexas, o medo, a raiva e a tristeza que o desastre evocou. O desastre também destacou a importância da cooperação internacional diante dos desafios globais. O desastre de Chernobyl transcendeu as fronteiras nacionais, exigindo uma resposta internacional coordenada para lidar com as consequências imediatas e de longo prazo do desastre. A comunidade internacional se uniu para fornecer ajuda humanitária, assistência técnica e conhecimento científico para ajudar a mitigar os efeitos do desastre. Chernobyl serviu como um lembrete sombrio de nossa vulnerabilidade compartilhada e da necessidade de ação coletiva para enfrentar os desafios globais. O legado de Chernobyl continua a moldar nosso mundo hoje. Ele serve como um lembrete da importância da segurança nuclear, da necessidade de transparência e responsabilidade na indústria nuclear e das consequências duradouras de desastres tecnológicos. O desastre também destaca a resiliência do espírito humano, a coragem daqueles que arriscaram suas vidas para conter o desastre e o poder duradouro da esperança e da renovação. O legado duradouro de Chernobyl. Lições para o futuro. O desastre de Chernobyl é um lembrete sombrio das consequências devastadoras de falhas tecnológicas e erro humano. Destaca a importância da vigilância, responsabilidade e transparência diante de tecnologias poderosas. O legado de Chernobyl é um apelo à ação para melhorar a segurança nuclear e a proteção ambiental. O desastre forçou o mundo a confrontar as limitações do conhecimento humano.
revelou os perigos da complacência e a importância de questionar suposições. Chernobyl nos ensinou que o progresso sem responsabilização é uma ilusão perigosa. Após Chernobyl, a comunidade internacional se uniu para fortalecer os padrões de segurança nuclear. O desastre estimulou a criação da Convenção sobre Segurança Nuclear da Agência Internacional de Energia Atômica. Chernobyl se tornou um ponto de virada na indústria nuclear global. O desastre destacou a importância da comunicação aberta e transparência. As tentativas iniciais da União Soviética de encobrir a extensão do desastre resultaram em fracasso. Chernobyl ressaltou a necessidade de governos e indústrias serem francos com o público sobre os riscos associados a tecnologias perigosas. Mesmo nas ruínas de Chernobyl, a esperança floresce. Se você gostou desta série e quer ver mais conteúdos como este, inscreva-se no nosso canal. Junte-se a nós para explorar mais histórias fascinantes e reveladoras. Obrigado por assistir.